Pessoal, dentre as várias informações que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim aqui para todos vocês, tem uma notícia que chocou não só o Brasil, tá? Mas o mundo inteiro, gente, tá? Uma prisão acabou de ser efetuada, tá? A prisão foi decretada e já foi efetuada, gente, tá? E o que mais chocou foram os detalhes dessa prisão. Os detalhes dessa prisão foi o que mais chocou, tá? Não só o Brasil, mas o mundo inteiro, gente, tá? Agora, neste exato momento, a prisão acaba de ser decretada, acaba de ser efetuada. E os detalhes dessa prisão, eu tenho certeza que vocês vão ficar chocados, gente, tá? Notícia urgentíssima que eu vou trazer aqui em todos os detalhes e destaques nesse boletim aqui para todos vocês, gente, tá? Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Donald Trump, agora, tá, gente? Agora é oficial. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acabou de anunciar a maior bomba contra autoridades aqui no Brasil. E essa bomba, gente, tá? Atingiu em cheio Luiz Inácio Lula da Silva. Atenção, atenção, notícia urgentíssima, gravíssima, acaba de ser anunciado, acaba de ser divulgado, acaba de ser confirmado, direto dos Estados Unidos. Donald Trump, tá, gente, acaba de anunciar uma notícia bombástica, tá? Acabou de ser confirmado, gente, agora é oficial. E esta decisão do Donald Trump atingiu, dentre outros, tá? Atingiu em cheio, principalmente Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? É a decisão que o Donald Trump tomou agora, neste exato momento, e o clima, gente, é de desespero no Palácio do Planalto agora, neste exato momento. Desespero no Lula, desespero no PT, desespero no Palácio do Planalto. Os aliados do Lula, sem acreditar nessa decisão que Donald Trump acabou de tomar, que atingiu em cheio Luiz Inácio Lula da Silva, agora é oficial e eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa informação, gente, tá? E acabou de ser anunciado aqui também neste exato momento, gente, tá? Uma notícia bombástica sobre a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Notícia urgentíssima, acaba de ser divulgada agora, gente, tá? Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Acabou de sair aqui uma notícia urgentíssima a respeito dessa questão que eu vim correndo aqui na velocidade da luz para trazer aqui essa notícia urgentíssima em todos os detalhes, gente, tá? Há um escândalo, gente, mais um escândalo acaba de explodir dentro do governo Lula e quem trouxe essa bomba foi o jornalista Alexandre Garcia, gente, tá? O nosso mestre Alexandre Garcia, jornalista do alto escalão do Brasil, acaba de revelar um grande escândalo dentro do governo Lula, com os olhos esbugalhados, porque até ele está sem acreditar no que acabou de ser revelado, e ele trouxe aqui, revelando aqui para o Brasil inteiro, gente, tá? Assim, tem outras várias informações, gente, vocês não têm noção da gravidade das notícias que eu vou trazer, urgentíssimas a partir de agora nesse boletim. Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo. E definitivamente a política brasileira, ela não é para amadores, gente, tá? Notícia urgentíssima. Inclusive, um grande aliado, né, do Jair Messias Bolsonaro acabou de receber uma notícia triste, uma notícia terrível agora neste exato momento. Eu vou trazer os detalhes também dessa notícia. Além dessas outras várias, gente, tá? Rapidinho, só quero convidar você que está do outro lado de se inscrever no nosso canal, vem fazer parte aqui da nossa família. Lembrando que ano que vem é ano eleitoral, a gente precisa estar muito, mas muito forte. A galera da canhota diz que a gente é fraco, que a gente não consegue. Vamos mostrar para essa cambada, gente, tá? Então, olha aqui embaixo, para você saber se você está inscrito aqui ou não, só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, tem a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Clica em cima que automaticamente, né, você já estará inscrito aqui no nosso canal, gente, tá? Vamos que vamos, porque tem tanta coisa, gente, acontecendo ao mesmo tempo que eu tive até dificuldades para separar as notícias, os vídeos, as matérias, as manchetes para trazer aqui nesse boletim aqui para todos vocês. Logo de cara, a gente não poderia começar de maneira melhor.
Michele Bolsonaro, gente, simplesmente detonando aquela neta do Lula, né, que veio para cima do Bolsonaro, né, fez duras críticas ao Bolsonaro, né, criticou o Donald Trump, aquela neta que passou vergonha lá com relação à idade dos Estados Unidos, né, gente, tá? Que os Estados Unidos perseguem o Brasil há 500 anos, sendo que os Estados Unidos não tem nem 300 anos. Passou vergonha e a Michele Bolsonaro detonou a neta do Lula, que segundo informações aí, é uma promessa, né? O Lula tá aí, né? Jogando a neta para, quem sabe, um dia ser uma substituta aí do PT, né? Mas a Michele Bolsonaro não deixou passar batido e detonou, gente, tá? A neta do Lula sem dó e nem piedade. Vejam só. O vídeo da neta? Oh, meu Deus do céu. A neta falando com que propriedade aquela menina tem pra falar de Pix? Se o avô dela queria taxar o Pix? Se o avô dela tá ferrando a economia do Brasil? Veio falar que os Estados Unidos escravizou o Brasil. Por 500 anos nós fomos escravizados. Se a independência dos Estados Unidos é de 1776, 249 anos. Oh, meu Deus do céu. Você tá vendo que é geracional. A mentira é geracional. Mas nós vamos orar, vamos rezar, vamos clamar para que esse espírito de mentira saia da nossa nação. Ele mesmo se auto-intitula o pai dos pobres e está trazendo o povo para a miséria. Gente, olha só. Eles cortaram Bolsa Família, cortaram do BPC, para poder esbanjar em suas viagens. Como que pode? Eu vivi, eu sei como são os bastidores, eu sei o que eu peguei dentro do Alvorada, eu sei o estilo de vida dos socialistas, como eles são quando eles chegam no poder. Eu abri a casa do presidente para receber as crianças vulneráveis de Brasília. Eu abri a casa. Completamente da Janja, né? Que fecha só para os seus, só para a sua elite, né, gente? Só a elite que vai ali no Palácio do Planalto, né? No Alvorada. Gente, ela detonou a neta do Lula. Sabe aquele ditado? A gente fala o que quer, escuta o que não quer. Foi que a neta do Lula começou com o pé direito, né? Se o Lula pretende lançar a neta, né? A política brasileira aqui no Brasil começou com o pé. Começou dando tiro no pé, começou com o pé esquerdo, começou da pior maneira possível, começou passando vergonha e está sendo humilhada pelos principais jornais, né? Agora Michele Bolsonaro não fugiu à risca e humilhou a neta do Lula, que está aí tentando dar pitacos aí na política nacional e internacional. Mas daqui, gente, um ponto que me chamou muita atenção, que foi um comentário da Michele Bolsonaro naquele ponto em que ela falou: mas o Lula se auto-intitula o pai dos pobres, mas está cortando, né, famílias, beneficiários do BPC, do Bolsa Família. Gente, eu posso falar para vocês com toda a propriedade do mundo, tá? Que no quesito Bolsa Família e BPC, o Lula não é nada pai dos pobres, gente, tá? Por quê? Eu trabalhei com Bolsa Família durante anos e anos e anos, principalmente aqui na rede social, né? Há cerca de 10 anos eu falo sobre Bolsa Família, benefícios sociais. Então, assim, é um assunto que eu posso falar com toda a propriedade. O que eu vou trazer para vocês aqui agora, a título de informação, vai deixar todos vocês chocados. O Lula se auto-intitula o pai dos pobres, né? Porém, vocês sabiam que quando o Lula, né, perdeu, Haddad, na verdade, né, perdeu a eleição para o Bolsonaro, quando o Bolsonaro pegou a presidência da República, ele pegou, gente, tá? Cerca de 14 milhões de famílias recebendo o Bolsa Família. Quando o Bolsonaro pegou, tá? Ele pegou o cadastro único, no cadastro único tinha cerca de 14 milhões de famílias recebendo o Bolsa Família. Agora, uma coisa que eu acho que muitos de vocês não sabem, que eu faço questão de atualizar vocês, é o seguinte: quando o Bolsonaro saiu da presidência da República para entregar para o Lula, quando ele saiu da presidência da República, sabe quantas famílias o Bolsonaro deixou recebendo o Bolsa Família? 21 milhões de famílias. Ou seja, no governo Lula, que é o pai dos pobres, tinha cerca de 14 milhões. Quando o Bolsonaro assumiu a presidência, ele elevou o número de famílias para 21 milhões de famílias. E agora, gente, tá? O pai dos pobres, ao invés de incluir novas famílias no Bolsa Família, ele está simplesmente
cancelando o Bolsa Família. Tem famílias que estão revoltadas e furiosas, porque quando o Lula entrou na presidência, teve o Bolsa Família cancelado. Imaginem quantas pessoas votaram no Lula, porque ele é o pai dos pobres, e um mês, 6 meses depois, teve o Bolsa Família, o BPC, cancelado durante o governo Lula da Silva. Então, quem é verdadeiramente o pai dos pobres depois dessa informação que eu acabei de trazer para vocês? O Lula, que deixou 14 milhões de famílias recebendo, ou o Bolsonaro, que subiu esse valor para 21 milhões de famílias recebendo? E o Lula, ao invés de aumentar de 21 para cima, está fazendo o que? Diminuir, porque ele só está cortando o benefício. Afinal de contas, o Lula está quebrado, né? O Lula quebrou o Brasil, né? Não tem dinheiro. Como é que vai incluir novas famílias? Ao contrário do Bolsonaro, que em termos de... Paulo Guedes, né, gente? Aquilo ali sim é um ministro da Economia, ministro da Fazenda competente, a ponto de o Bolsonaro, né, incluir aí cerca de 7 milhões de famílias durante todo o seu governo. Onde que o Lula iria incluir 7 milhões de novas famílias no Bolsa Família? Jamais. Então tá aí, gente, tá? O verdadeiro pai dos pobres, na verdade, no meu ponto de vista, é Jair Messias Bolsonaro. Agora, gente, eu vou trazer aqui para vocês uma bomba que explodiu contra Alexandre de Moraes, gente, tá? Especialista em direito constitucional. Gente, essa mulher... Esse aqui é um dos melhores vídeos que você vai assistir nesse dia de hoje, gente, tá? Essa jurista, tá? Especialista em direito constitucional, detonou e humilhou Alexandre de Moraes com todas essas últimas medidas que ele tem, essas ordens que ele tem tomado, gente, tá? Especialista em direito constitucional detona Alexandre de Moraes por ter impedido manifestação pacífica. Aqui, ela faz questão de dar uma aula de direito constitucional para Alexandre de Moraes e de quebra, gente, humilhou da forma mais vergonhosa, vexatória que eu já vi na minha vida o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes, gente, tá, assistir esse vídeo aqui, ele vai ter uma vergonha, se tiver, né, gente, tá? Se tiver vergonha na cara, né? Mas ele vai se sentir tão envergonhado. Imaginem os outros juristas do país assistindo aqui esse vídeo. Imaginem os outros ministros do STF assistindo esse vídeo aqui agora, que eu vou colocar aqui agora na tela para vocês. Só assistam, gente, vai valer a pena. A posição acadêmica do ministro Alexandre de Moraes, ele afirma categoricamente em sua obra que nenhuma autoridade pública pode interferir num evento dessa natureza. Ou seja, é vedada a interferência num evento dessa natureza. E mais, ele argumenta que qualquer problema que haja com um cidadão que esteja participando de um evento, num evento público, caso esse cidadão detenha uma arma, é a polícia que vai ter o dever constitucional de desarmar essa pessoa ou mesmo afastar essa pessoa do evento. O que significa isso, Tainá? Significa que o Poder Judiciário, além de tudo, ele só pode atuar a partir do momento em que haja realmente a existência, a prática de um ato ilícito, a prática de uma prática de um ato, de um crime. Então, nós não podemos pensar assim, ao evento de ontem, né? Então, poderá acontecer algo similar ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, em razão disso, nós já estamos proibindo que essas pessoas permaneçam no local e não sob risco de ordem pública. Não, absolutamente, aquela região lá, justamente por ser uma região, veja lá, em primeiro lugar, a região é pública, justamente é pública, não há dúvida sobre isso, qualquer pessoa pode circular, não há nenhuma restrição. Em segundo lugar, é considerada uma área de segurança? É uma área de segurança, mas aí, justamente em razão de ser uma área de segurança, é preciso que haja não uma autorização, repito, um aviso prévio à autoridade do Poder Executivo para que ele providencie a segurança de qualquer evento que possa ocorrer naquela área. Então, não há qualquer
qualquer restrição para que se realize um evento daquela natureza, né? Como eu falei, ele mesmo diz que não pode haver uma interferência nesse sentido. Agora, a questão da comparação que ele fez de outros países, inclusive do Hitler e do inglês lá, né? Me parece que, a mim me pareceu uma forma de ilustrar a decisão, de tentar, digamos assim, reforçar o poder de convencimento, o poder de fundamentação para tomar aquela iniciativa que, para mim, é totalmente ilegal e inconstitucional. Eu tô chocada, gente. Meu Deus, especialista em direito constitucional, assim como o próprio Alexandre de Moraes, ministro do STF, também é especialista em direito constitucional, tem um zilhão de livros aí espalhados pelo Brasil. Essa aqui que está aqui agora, aqui, ó, ladinho aqui na sua tela, simplesmente humilhou, gente. Segundo ela, a decisão do Moraes é ilegal. Meu Deus do céu, gente, tá? Poucos juristas, tá? Pouquíssimos juristas no Brasil têm a coragem que esta mulher teve aqui, gente, tá? Essa jurista especialista em direito constitucional teve coragem de esfregar na cara do ministro de Moraes que as decisões que ele tomou com relação a essa manifestação lá em frente ao STF, o Hélio Lopes, desembargador Sebastião Coelho, né? Parlamentares, cidadãos comuns participando ali. Essa decisão de expulsar essas pessoas da frente do STF, para ela, é completamente ilegal. Meu Deus, gente. Que vergonha, gente, tá? Meu Deus. O Alexandre de Moraes faz esse STF passar. Vamos lá, gente. E aí, vocês gostaram do comentário aqui, gente, da especialista em direito constitucional? Tá aqui, gente. Meu Deus do céu. Agora, gente, quem traz uma bomba pra gente é o Alexandre Garcia, nosso querido mestre, um dos maiores jornalistas desse país. Alexandre Garcia acaba de revelar que o governo Lula, gente, está completamente apavorado com, na verdade, onde pode chegar a investigação do escândalo do INSS. É bombástico, gente, que ele acabou de descobrir, acabou de revelar. Governo Lula, o Lula, né, gente, tá? E os cupinchas desesperados com o que pode acontecer com a investigação da roubalheira do INSS. Escândalo gigante. Só assistam. Tá todo mundo querendo esconder isso. Tá todo mundo, não é só o Senado, não. O próprio INSS. Eu tenho aqui um documento na mão que eu recebi hoje, né, de uma pessoa que teve um desconto mensal, não foi pouco não, um desconto bem grande, 230 por aí, 230 reais. Só que aí ela teve um trabalho enorme para entrar no site e pediu para devolver. Aí a exigência, você tem que concordar, dizer que quer devolver, tem que dizer que quer receber. Sim, quer. Né? Aí, ao concordar com o recebimento, você desiste da ação judicial existente e de processar o INSS nesse tema. Tem que desistir. E porque está escrito aqui, o INSS vai pagar. Mas peraí, tem que desistir que vai processar o INSS. Que com isso está assumindo a culpa, né, de ter tido o descuido de não verificar se a pessoa realmente tinha concordado em descontar. Então, a gente está vendo que todo esse escândalo na Previdência está batendo em alguma coisa. Por quê? Porque lá no fundo, se puxar essa corda, né, vai acabar aparecendo sindicatos, gente importante, gente ligada a organizações políticas. Essa é a questão. Por isso, tanto silêncio em relação a esse escândalo e esse sigilo aí pro careca do INSS. Tá todo mundo querendo esconder. E o mais, assim, estarrecedor é você ver que o sindicato do irmão do Lula sequer teve bens bloqueados. A investigação, né, gente, tá? Por que será, né, gente, que o sindicato do irmão do Lula
não está sendo investigado, sabe, aquela apuração com lupa. É estranho, né, gente? É muito estranho. Então, segundo aqui o Alexandre Garcia, muita gente está com medo, né? Muita gente está com medo dessas investigações, de onde, né? Onde essa investigação pode chegar e a quem, né? As autoridades que essas investigações pode encontrar, né? E por isso a decisão, né, gente, do Senado Federal em colocar, né? A gente teve acesso aí há alguns dias de que as reuniões do careca do INSS dentro do Congresso Nacional foram colocadas em sigilos. Aí eu fico pensando, né? Quais são os parlamentares que teve reuniões, né, com o careca do INSS? Por quê? Quais eram os assuntos abordados dentro dessa reunião? E o pior, por que o Senado colocou essas reuniões de parlamentares com o careca do INSS em sigilo? Por que essas reuniões foram colocadas em sigilo, gente? O Senado Federal. Então, assim, gente, isso aqui, gente, é o esgoto da política brasileira, é a nojeira da política brasileira, é isso. Vocês acham que se os parlamentares não tivessem envolvido em tudo isso, eles iam querer colocar as reuniões do careca do INSS com parlamentares em sigilo? Então, assim, gente, tá? Eu acho que muitos parlamentares estão envolvidos até o pescoço com esse escândalo da roubalheira do INSS com os velhinhos. A prova disso é que eu parto da premissa de que quem não deve não teme. Se essas reuniões foram colocadas em sigilo, é porque nesse angu deve ter caroço gigante, gente. Então, eu acho que grandes autoridades estão envolvidas até o pescoço com essa roubalheira do INSS. E colocando essas reuniões em sigilo, muita coisa vai deixar de ser revelada, né? Concordam comigo? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, Eduardo Bolsonaro acaba de soltar mais uma bomba direto dos Estados Unidos, tá? Contra autoridades do alto escalão aqui no Brasil. Vejam só. Não tem nada de ciúme com relação à delegação de senadores, não. A questão é que esse papinho de moderação, vamos deixar a política de lado e etc., eu já sei onde é que isso vai dar. Entre o certo e o errado, eu quero estar radicalmente certo, eu não quero encontrar um meio termo. E todo mundo que tem 2 neurônios e viu a carta do Trump sabe o que precisa ser feito para a gente tirar a tarifa Moraes de 50%. Então, eu não estou fazendo nada aqui por ego, não. Até porque é o seguinte: desconfie de políticos que atravessam o oceano para tratar de economia e nunca falaram nada sobre a liberdade das velhinhas que estão jogadas aí nos porões da democracia. Pessoas simples não têm lobby. E quando você passa a defendê-las, se prepare. Porque os poderosos não gostam quando a prioridade vira o interesse público. E não os seus próprios interesses. Não tem nada de... Os seus próprios interesses acima de tudo, né? Acima de todos, acima de qualquer coisa. Seus próprios interesses estão acima de qualquer coisa, inclusive acima da Constituição Federal, né, gente? Tá? É o que diz aí vários juristas do nosso país. Tá aí, gente, tá? Eduardo Bolsonaro tá por dentro de tudo que tá acontecendo. Ele sabe de muita coisa, né, gente, tá? E muita coisa eu sei que se ele já tivesse revelado, já estaria preso. Mas com cautela, tudo na hora certa, as coisas vão sendo divulgadas, vão sendo compartilhadas. A gente vai trazendo aqui nesse canal para todos vocês. Vamos lá, gente. Agora, deixa eu trazer aqui, para vocês entenderem, gente, tá? O Donald Trump, ele acabou de tomar uma decisão bomba que atingiu em cheio Luiz Inácio Lula da Silva, gente. Agora é oficial. Donald Trump bateu o martelo, agora é oficial, acabou de anunciar a maior bomba contra o Lula. Vocês vão entender por que contra o Lula. Primeiro, antes de trazer essa decisão do Donald Trump, deixa eu trazer aqui, gente, tá? Essa notícia humilhante para Luiz Inácio. Antes de tomar a decisão, o Donald Trump fez questão de humilhar o governo Lula sem dó e nem piedade. Lula diz que Alckmin, Geraldo Alckmin, tá? Aquele que estava lá ao lado de vários terroristas naquela foto, né, que
circulou pelo mundo inteiro só passando vergonha no Brasil. Pois bem, o Lula, como ele é um grande covarde, mandou o Alckmin, aquele que estava ao lado de vários terroristas ditadores, né, resolver o problema do tarifaço, porque o Lula é um covarde, né, gente, tá? Só uma humilde opinião minha. Vai lá, Alckmin, tenta resolver lá com o Donald Trump, mas bateu com a cara na porta do Donald Trump. Lula diz que Alckmin liga para os Estados Unidos, mas ninguém quer conversar com ele. Gente, mas assim, o Lula, meu Deus, esse cara, ou ele é muito burro ou ele é retardado, porque é só uma opinião, gente. Porque assim, o cara manda o Geraldo Alckmin, que está numa foto ao lado de vários terroristas e ditadores. Manda esse cara para ir conversar com o Trump, que tem horror àqueles ditadores, aqueles terroristas. Será que ele achou que o Donald Trump ia receber o Geraldo Alckmin com uma xícara de café e estender um tapete vermelho para recebê-lo? Claro que não, gente. Meu Deus. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, durante a agenda em Osasco, em São Paulo, que o vice-presidente Geraldo Alckmin liga todo dia para tentar negociar as tarifas de 50% anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra os produtos brasileiros, mas ninguém quer conversar com ele. Ninguém quer conversar com Geraldo Alckmin. Nossa, por que será? Será que o Lula... Meu Deus, gente, tem que ser muito burro. No mesmo evento, Lula disse que a família Bolsonaro está traindo a nação, né, induzindo Trump a acreditar na mentira de perseguição política ao ex-presidente Bolsonaro para impor o tarifaço contra o Brasil, previsto para vigorar a partir do dia 1º, né, de agosto. Ou seja, gente, o Lula, covarde como é, o Lula, olha só que triste, tanto que ele é terrível, o Lula é cruel. O Lula vive atacando o governo Trump, ataca a moeda, o dólar lá nos BRICS, lá falou que não quer mais dólar, quer uma outra moeda nos BRICS. O Lula faz de tudo, gente, para acirrar esse conflito internacional entre Brasil e Estados Unidos. Aí ele acha que mandando Geraldo Alckmin vai lá resolver? Claro que não, gente, tá? Aí o Donald Trump decidiu. Trump confirma tarifaço que inclui o Brasil em 1º de agosto. Segundo Trump, é para todos. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui para vocês, claro, gente, tá? Isso aqui é terrível para o Brasil? Claro que sim. Né? Muitas pessoas sendo prejudicadas, vários empregos, gente, tá? Mas tem muita gente que vai perder seus empregos. Mas o pior de tudo isso aqui, gente, é que tudo isso é culpa principalmente de Luiz Inácio Lula da Silva, que não fez outra coisa. Desde quando sentou naquela cadeira da presidência, ele não fez outra coisa a não ser atacar o Donald Trump. Mesmo antes do Donald Trump se eleger, já estava lá chamando o Donald Trump de coisas que eu não posso nem mencionar aqui no vídeo para vocês. Tá? Termina com ista. Então, assim, tá aí, gente, tá? O resultado, lamentavelmente, pela incompetência do Lula, pelos ataques do Lula, pelas críticas do Lula, que fez isso sucessivamente contra o governo americano, o povo brasileiro vai pagar, mas muito caro. E agora tá aqui, ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, gente, ele afirmou neste domingo que as tarifas que o país pretende aplicar e que atingem o Brasil e outros países devem começar a valer, sim, a partir do dia 1º de agosto. 1º de agosto é para todos, disse Trump durante a entrevista coletiva ao lado de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Tá aqui, gente, tá? Agora é oficial. O secretário de Comércio americano, tá, já havia antecipado que não haveria adiamento. O governo brasileiro não ia conseguir adiar essas tarifas. Não haverá prorrogação nem mais períodos de carência. Em 1º de agosto, as tarifas serão fixadas, entrarão em vigor. As alfândegas começarão a arrecadar o dinheiro, falou em entrevista, né, para a Fox News. Então, assim, gente, o Brasil está de luto, graças à incompetência do Lula, o povo brasileiro. O Brasil será taxado aí
tarifa de 50% e muita gente vai perder o seu emprego, gente, tá? Inclusive o próprio Tarcísio de Freitas, só em São Paulo, 120 mil famílias estão na iminência de perder os empregos por causa dessas decisões do Donald Trump, que é aquele negócio, né? O Lula da Silva atiçou a ira do Donald Trump, que o homem tá irreversível. Muito triste para o Brasil, gente, tá? Continuando aqui com as informações, deixa eu trazer aqui uma notícia, gente, de uma prisão que aconteceu e logo em seguida, tá? Novas informações sobre Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? Vou trazer aqui uma informação bem rapidinho para vocês, antes de trazer aqui uma bomba sobre a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Acabou de sair na CNN, eu vou trazer para vocês aqui daqui a pouquinho, porque antes, gente, tá? Acabamos de receber aqui, gente, a confirmação de prisão, gente, tá? Prisão acaba de acontecer. E os detalhes dessa prisão, gente, chocou, tá? O Brasil inteiro, porque trata-se de um filho de brasileiros. Então chocou o Brasil e o mundo inteiro, gente, tá? Este que está aparecendo aqui na sua tela é o ex-deputado Jorge Santos, tá? Ele acaba de se entregar à justiça, acabou de, foi preso há poucos instantes, gente, tá? Lá nos Estados Unidos. Olha só, por que essa notícia chocou o Brasil e os Estados Unidos, principalmente? Porque ele é filho de brasileiros, tá? Aqui a notícia, ó. Filho de brasileiros. E é um cara... Isso aqui eu já tinha trazido aqui no canal para vocês. Estava sumido, tá? Já tinha ordem de prisão decretada e essa prisão aconteceu hoje, tá? Ele se entregou, gente, tá? Ó. Filho de brasileiros que se tornou deputado, né? Agora ele é ex-deputado republicano nos Estados Unidos. Jorge Santos se apresentou à prisão nesta sexta-feira para começar a cumprir a sentença de mais de 7 anos de prisão. Ele se declarou culpado de uma longa lista de acusações federais que incluíram fraude eletrônica, roubo de identidade e lavagem de dinheiro. Em abril desse ano, o político foi condenado pela juíza Joana Seiber a 87 meses de detenção. O Departamento Federal de Prisões confirmou à rede NBC que o ex-deputado já está sob custódia da instituição correcional federal em Fairton, em New Jersey, Nova Jersey. O caso do republicano ganhou repercussão internacional. Isso aqui, gente, tá? Essa prisão desse filho de brasileiro, parlamentar dos Estados Unidos, ganhou repercussão internacional, tá? Após ele conquistar inesperadamente uma cadeira no Congresso em 2022 e ser expulso pelos colegas no ano seguinte. De forma inesperada, ele foi eleito, pegou uma cadeira no Congresso americano e em 2022, e foi expulso pelos colegas, pelos outros parlamentares no ano seguinte. Antes de ser preso, Jorge Santos participou de um podcast de 1 hora, interagiu com seus seguidores e publicou uma série de tweets de despedida no X. Ele também publicou vídeos para apoiadores na plataforma e tal. Então tá aí, gente, tá? O caso cabuloso, gente, tá? Do filho de brasileiros que chegou ao Congresso eleito, pegou uma das cadeiras ali no Congresso. Muita gente ficou questionando, Aí logo em seguida foram feitas várias denúncias, ele foi condenado e acaba de se entregar. Foi preso, gente, tá? Está preso o Jorge Santos, ele acabou de se entregar à justiça nos Estados Unidos, gente, tá? E agora novas informações, gente, sobre a Lei Magnitsky, gente, tá? Contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, jornalista, gente, tá? Lorival Santana, querido jornalista, um dos melhores jornalistas da CNN, sem menor sombra de dúvida, é esse, gente, tá? Que agora, que é o jornalista para assuntos internacionais da CNN, ele acabou de trazer novas informações, novos desdobramentos, do que está prestes a acontecer sobre a Lei Magnitsky contra grandes autoridades aqui no Brasil, gente, tá? Nova informação direto dos Estados Unidos
com relação à Lei Magnitsky. Vejam só. Geral de 50%, a tarifa geral de 50% deve ser mantida essa semana e devem vir sanções contra integrantes do governo brasileiro. Segundo a minha apuração, pessoas do entorno do presidente Lula devem perder o visto para os Estados Unidos, não o presidente, nem a primeira-dama e nem o vice-presidente Alckmin, mas outras pessoas que estão ali ao redor do presidente Lula. E deve ser adotada também uma segunda camada de sanções contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram a favor das punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também às mídias sociais. Essas sanções devem ser já no âmbito da Lei Magnitsky, que prevê sanções secundárias, ou seja, empresas, entidades, organizações que tenham relações ou negócios com esses alvos das sanções podem ser punidas se mantiverem essas relações com eles. Então, como exemplo, um banco, né? Os bancos precisam fazer operações cambiais, precisam ter acesso a outros bancos americanos para poder ter acesso ao dólar. Então, esses bancos seriam ameaçados de perder esse acesso às instituições, ao sistema financeiro americano, se mantivessem, por exemplo, contas correntes, né, dessas pessoas. E já existe um plano também de escalada, uma vez que eles entendem que o governo brasileiro deve reagir a essas novas medidas e, depois dessa reação, então deve haver novas retaliações americanas e no plano está prevista a retirada das credenciais da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti Ribeiro, que seria então uma suspensão, né, das relações diplomáticas. O presidente Trump não nomeou embaixador no Brasil e, segundo a minha apuração, não pretende nomear enquanto o presidente Lula estiver no governo. Enquanto, né, o Lula estiver no governo, que coisa, hein? Embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Que credibilidade tem o Lula perante o governo americano? Meu Deus, é muito humilhante, gente. Então tá aí, tá? Segundo Lorival Santana, jornalista da CNN, um dos poucos que resta, gente, tá? De credibilidade naquele portal de notícias de esquerda, CNN, segundo ele, autoridades próximas ao Lula, tá? No Palácio do Planalto, do alto escalão, pode ser atingido com as sanções, tá? Por exemplo, ministros, né? Do Lula da Silva pode ser sancionado com, né, o visto cancelado. E a Lei Magnitsky, segundo Lorival Santana, está prestes a ser aplicada agora, já na próxima semana, tá? E segundo Lorival Santana, não só para Alexandre de Moraes, mas para outros ministros também do STF. Gente, eu estou muito curiosa. Além de Alexandre de Moraes, quem mais dentro do STF pode aí sofrer a Lei Magnitsky, gente? Eu tô curiosa, gente, tá? E é isso, gente. Nesse vídeo, nesse boletim, a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal. Tô vendo, tá? Tô vendo que você não tá inscrito aqui no nosso canal ainda. Vem fazer parte aqui da nossa família. É gratuito, você não paga absolutamente nada. Escreve aqui embaixo no canal, tá? Vem correndo aqui pro nosso time. Até daqui a pouco.